Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um conteúdo do Balcão Automotivo. E na série, né, com os colunistas do Balcão Automotivo, uma nova coluna dele, Nono Figueiredo, piloto profissional do automobilismo, fundador e diretor técnico esportivo da Cobra Racing Team e atuante na TCR South America. Nono, obrigado mais uma vez, seja bem-vindo, compartilhe conosco as suas considerações iniciais. Gostou da primeira coluna? Fala pra gente aí, meu amigo. Silvio, obrigado aí pelo espaço novamente. É um prazer estar aqui dividindo com você essas experiências e conhecimentos. Eu quero realmente agradecer aí pelo canal de comunicação com todos e todas. Foi a primeira coluna, eu tive uma repercussão bastante positiva, recebi, né, vários comentários positivos. Fiquei muito contente de ver, né, que esse trabalho que as pessoas leem e as pessoas, né, que a gente consiga transmitir algo, né, de positivo. Então, isso realmente é bastante gratificante e agradeço novamente a vocês aí pelo espaço. Beleza, meu amigo. E pensar que é só o começo, a gente tem muita coisa ainda para falar, para fazer essas analogias que são cada vez mais importantes. E você também pela importância que você tem aí no contexto, né, do mercado de velocidade, mas também de autopeças, né, que você situa há bastante tempo. Então, você que está nos assistindo já sabe, deixa sua curtida, comente, compartilhe este conteúdo, né, e se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. E agora, Nono, a gente preparou aqui uma pauta, vamos tocar essa pauta. E o nosso tema de hoje, né, mulheres no setor automotivo, quebrando barreiras e fazendo história. Então, a gente tem aí um contexto que as mulheres estão cada vez mais presentes em indústrias, na distribuição, no varejo, ali no trato com o cliente, nas oficinas, muito legal, né? As oficinas identificarem a presença feminina também como cliente, né? E terem aí, ambientando a oficina para receber essas mulheres. Então, muito legal. Então, Nono, eu queria que você fizesse para a gente aí um relato e elencasse aí os principais desafios, né, que as mulheres enfrentam ao ingressar em áreas tradicionalmente masculinas, né? Então a gente citou mecânica, autopeças e automobilismo. E eu queria que você contextualizasse também, você que sugeriu esse tema, né, e contasse para a gente uma novidade aí que você está trazendo. Olha, Silvio, é um tema bastante interessante. Vou só dar aqui um depoimento inicial. Eu corri durante muitos anos, né, e obviamente frequento ainda, através da minha equipe e de outras coisas que eu faço no automobilismo, frequento as corridas nos boxes, tudo. E na década, né, 15 anos atrás, no início dos anos 2000, até 2015, né, que foi quando eu parei de correr de Stock Car, quando você caminhava nos boxes ali, né, quando você chegava no autódromo, quarta, quinta, sexta, sábado, praticamente você não via mulher. Né? Você via as equipes, né, formadas 100% por homens, mecânicos, engenheiros e praticamente pilotos. Né? Houveram algumas pilotas pontuais ali, mas praticamente era um ambiente dominado por homens. E de uns 5 anos para cá, esse cenário está mudando. Então você chega ali no mesmo dia da semana, na quarta, na quinta, no autódromo, né, antecipando uma corrida, um evento, você já vê mecânicas, você já vê engenheiras, né, lideradas pela Raquel, que já está, né, desbravando esse caminho há um bom tempo. Você vê em algumas categorias piloto, que elas gostam de ser chamadas de pilotos também. Então, você vê as pilotos, sabe? Então, é uma mudança que espero que não tenha volta, sabe? Porque é totalmente justo, né, que não tenha distinção, que esse ambiente seja tanto masculino quanto feminino, seja um ambiente de meritocracia, sim. Né? É óbvio que a base masculina, por todo esse histórico, esse cenário, a base masculina lá no kart é muito maior do que a base feminina,
mas aos poucos isso vem mudando com algumas iniciativas, e aí é que entra essa novidade que você mencionou. No final do ano passado, né, a Confederação Brasileira de Automobilismo, junto com a categoria TCR South America, eles desenvolveram uma seletiva, né, junto com a minha equipe, a Cobra Racing Team, para que nós pudéssemos encontrar uma mulher que fosse a primeira mulher a participar de todas as etapas do Campeonato Sul-Americano de TCR. Foi uma seletiva, foram várias inscritas, de tudo quanto é estado e de tudo quanto de pessoas, de mulheres que nunca tinham corrido de nada, e de mulheres que já participam, de mulheres que só corriam de kart indoor. Então, atraiu o interesse de bastante gente, e obviamente que foi feito um filtro técnico, porque não poderia ser diferente. E no final das contas, ficaram 3 mulheres para que participassem da fase final: a Cacá Magno, a Renata Camargo e a Maria Nienkotter. Todas já com alguma experiência dentro do automobilismo e dispostas a vencer essa seletiva. Foi feito um dia de teste em pista com um carro de TCR em Interlagos, e a vencedora dessa seletiva foi a Maria Nienkotter, de apenas 18 anos de idade. Então a Maria vai correr esse ano com a minha equipe, a Cobra Racing Team, no TCR sul-americano. São 10 etapas, começa agora em março, na Argentina, 4 etapas na Argentina, 2 etapas no Uruguai e 4 etapas aqui no Brasil. Um desafio bastante interessante do ponto de vista técnico, né, em trabalhar com uma piloto, aí eu não estou nem falando de gênero, e sim com uma piloto de 18 anos de idade, sabe, que tem ali pouca experiência dentro do automobilismo, como qualquer outro piloto ou outra piloto dessa idade. Então vai ser algo bastante interessante em observar esse crescimento, essa fase inicial de adaptação. É muito importante a gente colocar metas reais dentro desse contexto, né? A categoria TCR é uma categoria extremamente competitiva, com pilotos muito experientes, de um nível técnico muito bom. Então, né, a Maria tem que ter conhecimento, ela tem conhecimento disso, sabe desse desafio técnico e está disposta, junto com a equipe, a trabalhar nesse desenvolvimento, né? A gente tem que tomar cuidado para não cobrar, né, nada, algo além daquilo que a gente entenda ser, né, um resultado real nesse início de temporada e numa fase inicial da carreira, né, dela, com apenas 18 anos de idade. Mas ela tem muita coisa para aprender com você, hein? Muito legal, hein? 18 anos só. 18 anos, é uma família de Florianópolis, tem um histórico de envolvimento com corridas. O pai dela chegou a correr em algumas categorias, o tio também chegou a correr em algumas categorias, Fórmula 3, marcas. Então ela tem ali esse DNA ali no sangue dela, né? Mas sem dúvida nenhuma, ela, aí entrando no lado, né, de ser mulher, e indo para a sua pergunta, né, desses desafios, né, de uma mulher num segmento tão habituado, né, em ter somente homens, né, é um desafio que eu não consigo saber o tamanho, sabe? E eu acho que nem você. Nenhum homem consegue se colocar no lugar de uma mulher, né? É assim que eu penso. Então, quando a gente pode imaginar. Não, eu acho que a gente não pode imaginar. O que é sofrer um preconceito? Né? Um preconceito que a gente nunca sofreu na nossa vida. Né? A mulher talvez sofra isso há muito tempo e aprendeu a conviver com isso em diferentes áreas. Né? Pode ser na reparação, pode ser na indústria, pode ser na revenda. Então, eu acho que essas mulheres que vêm desbravando esse caminho dentro do segmento automotivo são heroínas de verdade e que estão ali, sem dúvida nenhuma, causando um efeito muito positivo para que outras mulheres não sofram esse mesmo preconceito, essas mesmas dificuldades, sabe? Que não as dificuldades naturais ali
do trabalho, do dia a dia, que o homem também tem as inúmeras dificuldades, mas não é justo que as mulheres tenham outras dificuldades além das normais do dia a dia do trabalho, sabe? E no automobilismo, eu não sei o que é ser uma mulher, então eu vou estar convivendo junto com a Maria para talvez colaborar nesse processo para que ela não, né, enfrente os desafios técnicos somente, né, os desafios de ser ali uma piloto competindo num ambiente onde tem outros pilotos querendo vencer e querendo conquistar o seu espaço. E é isso que eu acho que também, né, eu acho não, é isso que eu quero que minha equipe contribua para que a Maria seja uma desbravadora e que várias outras mulheres se inspirem nela para seguir nesse caminho. Muito bom, Nono. Nono, e o que, que você. Você falou, não dá pra gente se colocar no lugar, mas o que, que a mulher tem assim de diferente? Porque a mulher tem um lado, assim, acredito que ela consiga fazer, né, mais de uma atividade, ela tem um foco ampliado, né? O que, que você acha que no automobilismo pode ajudar a Maria nesse sentido? Olha, Silvio, eu acho que o foco, a dedicação, pelo pouco que eu já conheci da Maria, é uma menina, vai, 18 anos, né, determinada. O que eu acho é que a mulher, nesse ambiente, ela tem que estar preparada ao extremo, sabe? É aí que talvez entre uma primeira diferença, que a mulher vai ser cobrada, né, pelo mercado, pela nossa cultura. A mulher é cobrada de uma forma diferente. Então, vou te dar um exemplo. Se tem um piloto ali que não está tão em forma física, talvez esse piloto não vai sofrer nenhuma crítica por conta daquilo, né? Tá ali normal. Agora, se tem uma mulher correndo que talvez não esteja, né, naquela forma física perfeita, talvez usem isso contra ela, sabe? Então, eu acho que tem inúmeros desafios assim que a Maria já enfrentou e já talvez se vacinou contra isso, né? Mas vai ser, sem dúvida, uma experiência bastante enriquecedora para todos os lados, para o automobilismo, para a TCR, para a equipe, para a Maria, para os outros pilotos. E o objetivo é, sem dúvida, né, do lado técnico, é ter resultados. Né? Nosso foco é o mesmo. Seja a Maria, seja com o Thiago ano passado, o foco é proporcionar um carro capaz de ter resultados expressivos e colaborar nesse crescimento dos pilotos ou das pilotos, sabe? Mas o fato de ser a Maria com 18 anos, com esse histórico, com a garra que eu vejo que ela tem, com essa fome, tá? Eu acho que a palavra ideal é essa fome que ela tem, vai ser algo muito, muito interessante de ver esse crescimento e ver até onde ela consegue chegar, sabe? Nono, seguinte, queria que você que conhece muito do mercado de autopeças também, tem muitos parceiros nesse setor, o que, que você vê assim, é visível para você essa presença feminina, por exemplo, na hora que você for, não, ou você vai tratar com tal pessoa, antes era um homem, hoje é uma mulher. Como que você vê aí essa parte, né, da mulher no trato das relações, assim, e também se isso de uma certa forma melhora assim o relacionamento com todo o ecossistema. Silvio, eu vejo sim, né, dentro dos ambientes que eu frequento, né, seja na pista, seja em indústrias, seja na distribuição, seja em oficinas, eu vejo sim uma presença feminina maior. Gostaria de ver mais. Eu vejo muita mulher com bastante expressão dentro daquela posição que ela faz.
mas que nem sempre tem a exposição que poderia ter, né, que mereceria ter, né, para que servisse também de inspiração para outras mulheres, né? No final das contas, o nosso mercado ele é movido por resultado, né? Tá todo mundo ali trabalhando em busca do resultado, né? A indústria, o varejo, as oficinas, todo mundo. Então, eu acho que também tem esse lado que, se está funcionando aquele time, né, cheio de mulheres, vamos continuar. Né? A mulher, sem dúvida nenhuma, consegue ser muito mais multitarefa do que o homem, né? Isso está provado. E no ambiente que ela frequenta, ela consegue, né, dar um toque de organização, na maioria das vezes, melhor do que o homem. Né? E isso facilita a vida de todo mundo, sabe? Independente do cargo que essa mulher esteja. Pode ser num cargo de liderança, pode ser em outro cargo, né? Essa qualidade que eu vejo na maioria das mulheres, ela é super importante para o negócio fluir. Então, sem dúvida, elas continuam quebrando essas barreiras, porque a gente não pode também tampar o sol com a peneira e dizer que, né, essa conquista já está solidificada ou consolidada. Não está consolidada. Né? Essa conquista, infelizmente, ela né, tem que continuar sendo perseguida para que as mulheres ocupem cada vez mais posições de destaque, né, dentro das empresas, para que as mulheres tenham as mesmas oportunidades, né, eu acho que é isso, que os homens, né, para que as mulheres que vêm de uma situação menos favorável, sabe, consigam ter também as oportunidades, né? Então, eu acho que tem um campo gigante aí para ser conquistado. E se os homens puderem colaborar, né, os homens com posição de destaque, que têm essa condição de acelerar esse processo, seria muito interessante, né, ver nesse nosso segmento daqui a 5 anos, né, uma presença feminina muito maior do que a gente vê hoje. Você falou dessa questão da competitividade. Infelizmente, ainda existe essa questão de a mulher ganhar menos que o homem, né? Por mais que ela ocupe a mesma posição, né? E a gente torce aí para que, como você falou, de 5 anos, ou até menos que isso, que comece a equiparar, né? Por mais que alguns outros algumas outras personalidades importantes do mundo pensem ao contrário, né? Pense o contrário disso, a gente espera que isso aconteça no mercado em geral, porque é importante para todo mundo. E a gente sabe que a mulher tem, muitas vezes, é até a renda maior dentro de uma casa. Né? Ela tem, comparativamente com o marido, ou até mesmo não tendo marido, mas tendo filho, enfim. É uma situação realmente que a gente espera que melhore. Não, para a gente finalizar, queria que você falasse da importância, né, de ter uma mulher aí fazendo parte da equipe e que conselhos você daria, né, para uma menina que está começando no kart lá, olha, o exemplo da Maria, que ela segue esse exemplo, continua disputando em alto nível e vislumbre trabalhar um dia aí numa TCR, né, uma categoria importante do cenário nacional e internacional. Olha, senhor, é uma boa pergunta, né? Porque eu acho que a orientação aí vale para menino e para menina, sabe? Realmente se dedicar, sabe? Aproveitar as oportunidades ali de aprendizado. Quando a gente está falando em automobilismo, né, normalmente os meninos e as meninas começam muito cedo no kart. E ali o kart, né, como todo automobilismo, o kart é caro, né? Depois só vem aumentando esse custo. Então é muito importante você, na tua fase do kart, aprender, se dedicar, treinar, sabe? Hoje a informação ela está muito mais fácil, né, digamos assim, do que na minha época,
onde não existia internet, não existia essa informação, não existia essa globalização. Então, hoje, uma menina que começa no kart, ela consegue estudar, ela consegue ver vídeos, ela consegue ver as corridas de outros pilotos, né? Ela consegue entender, aprender com os erros dos outros. Então, a informação ela está ali para quem quiser, sabe? Então, quando eu falo em se dedicar, é exatamente isso, aproveitar tudo que hoje a tecnologia ajuda, né? Para que você, desde pequenininho, consiga ter as melhores práticas dentro do automobilismo, sabe? Tanto dentro da pista quanto fora, e aí no seu determinado momento você começa a aprender mais do negócio automobilismo, né? Não adianta você focar só no lado técnico. Óbvio que no começo é só técnico, 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 no começo do kart, mas chega uma idade que aí seria bom, né, essa menina ou esse menino se preparar cada vez mais, falar outras línguas, estudar tecnicamente, conseguir se posicionar bem perante, né, a patrocinadores, ter uma boa oratória, sabe? Tem inúmeros pontos ali que, se você quer mesmo ser uma piloto ou um piloto, você pode já desde o início se preparar. Hoje eu vejo que os jovens formados na Europa, né, sejam meninos ou meninas, estão numa fase, assim, com 18 anos, muito mais bem preparados do que uma menina ou um menino aqui na América do Sul, sabe? Então, eu acho que isso pode servir como exemplo para que, né, futuras meninas se preparem cada vez melhor, né, e consigam seguir os rastros, né, de pilotos como a Maria, como outras aí que vem desbravando esse desafio aí, esse caminho bastante difícil dentro do automobilismo. Nuno, você falou da Europa, mas na América do Sul, por exemplo, o Brasil está bem com relação a isso, de desenvolvimento de pilotos mulher? Como que, ou existe um outro país aqui no Argentina, onde o automobilismo é muito forte, né? Silvio, o Brasil está na frente desses países. Eu passei os últimos 5 anos indo várias vezes para a Argentina por conta das corridas. Eu não consigo lembrar de uma mulher piloto lá, nesses últimos 5 anos que eu tenha visto. Então, o trabalho da Argentina nessa direção é zero. No Brasil, em função dessa iniciativa da Confederação Brasileira de Automobilismo, a gente vê essa base aumentando, né? Você tem algumas mulheres correndo na Europa, algumas meninas, na verdade, correndo na Europa. Você tem algumas meninas correndo aqui de Fórmula 4, você tem mulheres correndo na Stock Car Light, e agora a Maria, né, correndo na TCR South America. Então, o Brasil, dentro desses países da América do Sul, com certeza se destaca, mas não quer dizer também que a base é muito grande, é porque a referência, né, a concorrência da Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile é zero, não existe trabalho nessa direção lá. Muito bom, meu amigo. Então, Nono, chegamos ao final de mais uma coluna, foi muito legal, agradeço imensamente. O tema desta coluna é Mulheres no Setor Automotivo, quebrando barreiras e fazendo história. Nono, suas considerações finais, meu amigo. Silvio, só tenho que agradecer você, ao Balcão Automotivo, pelo espaço e foi um papo muito, muito, muito bom. Eu tenho uma filha de 18 anos, né, então Corre também, Nono? Não. ela treinou, ela vai comigo nas corridas, ela gosta, ela faz administração de empresas, mas quer mudar para engenharia mecânica. Então, assim, eu acho gosto muito quando ela está do meu lado ali nas corridas, tudo. No final das contas, o ambiente automobilismo é um aprendizado muito grande, sabe? Eu acho que tem muitas lições a serem tiradas dentro desse universo, né? Às vezes lições que dentro do mundo ali, né, acadêmico, você vai aprender só depois, quer dizer, você não aprende, você só vai aprender depois no mercado de trabalho mesmo, né? E o automobilismo propicia um pouco disso, né? E eu espero e procuro passar isso para minha filha desde já, mas esse tema de mulheres é algo que me toca também por esse lado.
Muito bom. E a gente fez um paralelo aí que março, Dia Internacional da Mulher, a gente já sai na frente. No automobilismo é sempre bom sair na frente, né, Nuno? É verdade, Silvio. Bem colocado. Muito bom. Então, você que nos acompanha, já curtiu, comentou e se inscreveu no nosso canal, não perca a chance de apoiar o nosso conteúdo e ficar por dentro de tudo. Até mais, pessoal. Nuno, obrigado. Até mais, pessoal. Até o próximo mês. Valeu, Silvio. Um grande abraço.